Meus irmãos, muita paz. Mais uma vez, o Departamento Doutrinário propôs um tema para que nós possamos refletir neste momento em que as palestras estão sendo transmitidas de forma online. E o nosso tema hoje é: não me julgue. Você conhece o meu nome, mas não sabe a minha história. E aí, nós nos baseamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que diz: Bem-aventurados os misericordiosos. E para começarmos, nós vamos contar uma breve história. A história, ela passa no hospital. Um médico chega correndo a um hospital para atender uma emergência. Chegando lá, ele vai ao centro cirúrgico, troca a sua vestimenta e automaticamente se encontra com o pai indo e vindo de um jovem que tinha sido acidentado e precisava urgentemente de cirurgia. Este pai chega para o médico e lhe diz: por que o senhor demorou tanto? Por que o senhor não tem senso de responsabilidade? O senhor não sabe que o meu filho está entre a vida e a morte? O médico, cabisbaixo, diz para o pai: eu lamento a demora. Eu não estava no hospital. Mas agora, pai, o senhor se acalme, porque eu irei realizar a cirurgia do seu filho. O pai, ainda nervoso, irritado, fala para o médico: como é que eu posso me acalmar se o meu filho está entre a vida e a morte? E se fosse o seu filho que estivesse entre a vida e a morte? E se fosse o seu filho que estivesse precisando de cirurgia agora? O médico, cabisbaixo, olha novamente para o pai e diz: eu não tenho condição de atender como se fosse um Deus. Eu não tenho condição de dar vida àqueles realmente que precisam. Eu só peço ao Senhor que eleve o seu pensamento, peça a Deus para que ocorra tudo bem com a cirurgia do seu filho. Infelizmente, nós médicos não temos o poder da vida. E aí o médico se retira, horas depois, cirurgia se passa, ele retorna para o pai e diz: seu filho está salvo. Preciso me retirar, mas qualquer dúvida, o senhor pode se recorrer aos enfermeiros. Foi isso que o médico fez. Saiu correndo do hospital. O pai, não se dando por satisfeito, chegou para a enfermeira e disse: por que este médico é tão arrogante? Por que este médico não poderia aguardar eu fazer algumas perguntas sobre o meu filho? Por que o médico não esperou que eu questionasse sobre a cirurgia? A enfermeira, com lágrima nos olhos, chegou para o pai e disse: este médico acabou de perder o filho em um acidente de automóvel. Estava no velório do próprio filho. Mas, quando ele recebeu o telefonema do hospital, ele veio prontamente salvar a vida do seu filho. E agora, ele saiu correndo para enterrar o próprio filho. E fica, meus amigos, essa reflexão dessa história que nos remete ao tema da palestra de hoje. Não me julgue. Você sabe o meu nome, mas não conhece a minha história. Claro que não devemos julgar. Não julgue ninguém. Por quê?
nunca se sabe como é a vida daquela pessoa. Nunca se sabe o que está acontecendo, o que está se passando no íntimo. Tem pessoas que são realmente mais fechadas, não demonstram sofrimento, mas apresentam dores ocultas. E este tema do julgar, a gente vai trabalhar dando diversos exemplos, porque todos nós julgamos. Julgamos pela aparência, julgamos o coração de alguém, julgamos a casa, julgamos o trabalho. Mas enfim, o que é que tem no Evangelho que vai nos ajudar? Meus irmãos, no versículo 11, Jesus falou: não julgueis para não serdes julgados. A mesma medida que medistes, será medido. No Evangelho segundo o Espiritismo também tem uma passagem que fala: é bem mais fácil que nós vejamos o cisco que está no olho do outro e mais difícil que enxerguemos a trave que está no nosso próprio rosto, na nossa frente. E aí o que é julgar? O julgar é um tomar decisão, é deliberar para os juízes, para os árbitros, mas para nós é avaliarmos o outro. É compreendermos a vida do outro de uma forma bem superficial e acharmos o certo e o errado no outro. É compreender uma circunstância. Isso é avaliar. Mas, meus amigos, será que nós também não precisamos ser avaliados? Será que nós também não precisamos ser julgados? Geralmente quem julga está precisando também ser julgado. E se nós colocássemos na nossa frente um espelho, esse espelho refletiria a nossa imagem e semelhança. O que nós poderíamos mudar em nós mesmos? Qual é o julgamento que eu faria de mim mesma? Qual é a interpretação que eu vou fazer diante das minhas ações, do meu comportamento? Será que quando eu me deito, eu penso no que eu fiz, no que eu deveria fazer, no que eu deixei de fazer? Isso é uma reflexão importante que nós devemos fazer na nossa vida. E aí, é um grande defeito da humanidade o olhar o outro, o erro do outro, e não olhar o seu próprio erro ou a sua própria dificuldade, que se a gente chamar assim de erro, né? Então, o mal do outro, a gente observa logo e às vezes divulga. E divulga de uma forma exagerada. E divulga para que o outro talvez seja prejudicado. Quantos fazem isso? Por que fazemos isso? Por causa de um sentimento muito grave, um sentimento contrário a todas as virtudes, que é o orgulho. O orgulho nos leva a não ter empatia com o outro. A empatia consiste em tentar compreender os sentimentos. Imagine sermos empáticos. Sentimentos, emoções, jeito de ser, maneira de agir. Quando a gente se coloca no lugar do outro, você está sendo empático. A empatia procura experimentar essas emoções. É você não estar vivendo a vida do outro, mas você entender o que o outro está passando. E o orgulho não deixa isso acontecer. O orgulho, ele dissimula, ele fecha a nossa visão e esconde os nossos próprios erros, esconde a nossa própria vivência, a nossa dificuldade, coloca embaixo do travesseiro, embaixo do colchão, embaixo da porta, do tapete, mas o outro você quer ver. A dificuldade do outro você consegue ver.
Você consegue ver o mal do outro, mas você não consegue ver o que está dentro de você, o mal que está causando a si próprio. Você está causando mal a si próprio. Então, meus amigos, o que pensaria se visse alguém fazer o que eu faço? Aí é uma reflexão muito séria. O que eu vou pensar se eu observar alguém que está fazendo o que eu faço? Olha o espelho que a gente precisa ter. Por causa desse orgulho, esses vícios que nós temos, nós não conseguimos observar. O que nós devemos fazer? Nós devemos ser indulgentes para com o outro, que é o oposto do julgar. A indulgência é um sentimento dócil, é um sentimento fraterno. Todo homem deve ter com seus irmãos. A indulgência não vê o defeito dos outros. Se vê, nunca vai falar para o outro, nem vai apontar, nem vai aumentar. Vai tentar ajudar esse irmão que está passando por aquela dificuldade. Vamos fazer o outro que também queremos que os outros nos façam. Olha aí. Então, se a gente tem alguma dificuldade no caminhar, chega alguém, nos orienta, nos aconselha, quão importante, colocando a nossa cabeça no ombro de alguém que possa nos ajudar, é tão bom. Então, por que não vamos também fazer a mesma coisa? A indulgência nunca se ocupa dos maus atos de alguém. Sejamos então indulgentes, para que nós possamos atenuar o que está passando na vida do outro, né? Aconselhá-los, orientá-los. Por isso nós vamos trazer uma outra historinha. Agora, se passando no ambiente escolar, professor e aluno. Um dia, um professor encontra com um aluno no shopping. O aluno prontamente abraça o professor, chega perto do professor. Professor, tudo bom? Como é que vai o senhor, professor? Não lembrando do aluno, porque geralmente professores têm muito aluno. Aí geralmente não lembra de todos os alunos, mas lembra da fisionomia. Aí o professor pergunta ao aluno: ah, tudo bem? O que tem feito? Aí o aluno responde: eu sou professor. Ah, que bom que você agora é professor. Eu sou professor porque o senhor me intuiu. O senhor foi a minha inspiração. Aí o professor: foi mesmo, fui sua inspiração. O que foi que eu fiz para inspirá-lo a ser professor? Aí o aluno disse: professor, um dia aconteceu um fato na sala de aula que o senhor me deu uma lição muito grande de vida. Aí o professor: qual foi a lição? Aí o aluno começou a contar. Um amigo chegou com um relógio bonito, e eu cobicei esse relógio, professor. Eu queria para mim esse relógio, só que eu estava com o mau hábito de pegar as coisas alheias. Eu peguei o relógio do meu amigo e guardei no bolso. Na hora do intervalo, meu amigo deu por falta desse relógio, e aí meu amigo falou para o senhor: professor, eu fui roubado. O senhor prontamente pediu a todos da sala de aula para levantar das cadeiras, fechar os olhos e fechou a porta da sala. Quando o senhor fechou a porta da sala, todos foram revistados. Aí o professor passou de carteira em carteira, pegando bolso em bolso, e prontamente o senhor achou o relógio no meu bolso. Só que o senhor continuou andando, continuou a procurar o relógio. Quando o senhor chegou na frente da carteira, mandou todo mundo abrir os olhos. Abram todos os olhos. Eu abri o olho, olhei para um lado, olhei para o outro. Poxa, o professor não me censurou, o professor não me chamou a atenção. Aí o professor achei o relógio e entregou ao meu amigo. Professor, neste momento, caiu a ficha da minha vida. O senhor, neste momento, me deu dignidade. Eu me senti tão envergonhado, professor. Eu me sentia pior dos homens. E neste momento, eu coloquei um basta nesse meu vício de roubar as coisas.
Neste momento, o Senhor me deu uma lição de vida. O Senhor não me censurou, o Senhor não me julgou, o Senhor apenas me ensinou a ser um homem. E a partir desse instante, eu decidi ser professor por causa deste exemplo que o Senhor me deu. E aí, professor, o Senhor lembra deste dia? O Senhor lembra dessa cena tão boa para mim? Um exemplo tão positivo, professor. Aí, professor, eu lembro do dia, eu lembro do acontecimento, mas eu não lembro de você. Sabe por que eu não lembro de você? Porque naquele dia, naquele momento, eu fechei também os meus olhos. E aí, meus amigos, a censura, o exemplo de não censurar, o exemplo que este professor deu a este jovem. Moral da história: não devemos censurar. O professor agiu de forma enérgica, teve autonomia na sua sala de aula, não foi autoritário, mas ele foi enérgico, assim como Jesus. Jesus, em uma das passagens, ele foi enérgico: atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecados. Ele tinha moral para isso. Então, a autoridade da censura vem da moral, diretamente proporcional. Jesus tinha moral para falar, para censurar, e o professor também teve moral, mas ele não censurou. Ele deu uma lição de vida e este aluno aprendeu. E este aluno realmente seguiu o caminho do bem. Então, a gente tem que observar que a indulgência, a não censura, a caridade são realmente necessárias para a nossa evolução. Então, meus amigos, observem a lição da censura com a questão do exemplo. Agora nós vamos passar a uma mensagem de Chico Xavier, que diz o seguinte: cada criatura tem o seu drama, cada criatura tem a sua aflição, a sua dificuldade e a sua dor. Cada criatura tem a sua dificuldade no viver. Então, antes de julgar, busca entender o próximo. Busca, compadece-te deste próximo, para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. Olha o que nós estamos falando. Então, no momento em que nós estejamos com alguém que realmente esteja precisando, será que não é o nosso coração que precisa ser julgado, as nossas ações, nossa maneira de ser? Vamos ser duros para conosco mesmos. Sede duros, como Jesus disse, convosco mesmo, com as vossas ações, com os vossos corações, com os vossos pensamentos, com as vossas atitudes, com as vossas palavras, e sede dóceis, meigos, serenos, indulgentes, caridosos, amorosos para com o seu próximo, para com aqueles que estão ao nosso lado. A questão também de paciência. Então, vamos respirar fundo, não vamos julgar. Vamos respirar fundo e vamos orar por aqueles que estão ainda precisando de ajuda. Sejam eles que estejam presencialmente ou virtualmente, à distância, presencialmente, próximo, na nossa casa, amigos, nos grupos de WhatsApp, nas reuniões que vocês muitos estão fazendo de forma online, no trabalho. Então, amigos, calemos,
no momento que porventura possa vir alguma necessidade de discussão que acontece nesses momentos de reuniões, então vamos ser indulgentes, caridosos, brandos, meigos, pacíficos, como pede o nosso Mestre Jesus. O capítulo que nós estudamos, Bem-aventurados os misericordiosos. Então, é agir de forma que tenhamos dó daqueles que estão agindo de forma contrária à lei do amor. Porque um dia nós vamos colher o que plantamos. Então, amigos, eu desejo a vocês uma excelente reflexão do não julgar, do não criticar, do não abandonar o seu irmão, orientando, não censurando e ajudando também a trilhar o caminho do progresso. Muita paz!